Alô galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal. Aqui, para o povo assim que é mais curioso, o título de conde, você vem de que origem? Muito simples. Na verdade, as monarquias modernas não têm caráter hereditário. De maneira bastante objetiva, a monarquia, para ser hereditária, ela tem que ter mais de 500 anos. A monarquia brasileira, por exemplo, não existem... Hoje você não encontra, por exemplo, o Barão do Rio de Janeiro, não existe o Conde de Niterói, né? Não existe nada disso porque não havia hereditariedade nos títulos. Mesmo o Visconde do Rio Branco, que curiosamente era filho do Barão do Rio Branco, ele só se tornou Visconde por méritos, mas não pelo fato de ser filho de. No caso atual, os títulos de nobreza têm natureza hereditária. A minha mãe era a Marquesa de Klagenfurt e por conta dessa tradição histórica, os títulos austro-húngaros são sucessórios, porque a monarquia austríaca tem 1300 anos, ela começou em 700 depois de Cristo com Filipe o Belo, de quem evidentemente eu não herdei o nome, mas devo ter dado a beleza, acredito eu, né? E então os títulos são então, mamãe marquesa, papai plebeu, então eu conde, minha irmã viscondessa, por hereditariedade, só por isso, não há outra justificativa. Títulos de nobreza são honrarias, assim como qualquer outra, que não nos faz absolutamente melhor que ninguém, mas nos faz mais honrados. Uma jornalista me entrevistou-me uns 2 dias atrás perguntando o que eu me sentia diferente pelo fato de ter um título de nobreza. Eu disse absolutamente nada, apenas o meu elevado senso de dever. Ou seja, eu tenho o nobre, ele recebe a honra e ele presta ao seu povo uma justificativa pela honra recebida. No caso, por exemplo, eu sou o curador do museu, sou presidente do Instituto Histórico e Geográfico, sem ganhar absolutamente nada de salário. Pelo contrário, eu ajudo a manter a estrutura dessa casa, porque eu acho que é o meu elevado senso de dever, como ser humano, para produzir e proporcionar às pessoas mais conhecimento, mais cultura, mais sabedoria. É por isso que nós estávamos falando, por exemplo, antes de começar a gravação sobre política. É a forma que eu tenho de passar uma informação para alguém que você pode dizer eu aceito ou não, mas pelo menos você a dúvida. E a cultura é exatamente isso, é suscitar nas pessoas o pensamento. O livre pensar é o que faz uma grande nação. É por isso que os americanos são tão poderosos, os ingleses são tão poderosos, os alemães são tão poderosos, porque eles têm o livre pensar. Eles não são dogmáticos, eles não pensam exatamente pelas mesmas vias. Eles não estão só entre as 4 linhas da Constituição, eles estão com a mente aberta para tentar entender o que está acontecendo no momento político que o mundo enfrenta, entendeu? Agora, nobres são pessoas como outras quaisquer, absolutamente isso, o que nos envolve apenas é a honra de podermos portar uma honraria. Como um comendador, você recebe uma comenda, você se torna um comendador, você se sente muito mais honrado, mas nada diferente das pessoas normais. Com certeza. E para quem não sabe onde exatamente estamos na rua Frei Gaspar, número 280, centro de São Vicente? Exato. Centro de São Vicente, meus amigos, tá certo? Aqui fica livre para ser visitado... De segunda a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, todos os dias. Ah, tá. Sábado também das 9 às 5? Também das 9 às 5. Olha, você que gosta de história, se amarra em história, tá aí a dica. Tá? O canal Daniel Dias também é conscientização à cultura, tá certo? Então, vocês ficam a dica aí para que vocês, além no Rio de Janeiro, né, que tem a Casa Imperial lá, onde pegou fogo recentemente. O museu. O Museu Imperial. E pegou fogo recentemente e eles ainda alegam que vão fazer reformas. Aqui não, aqui a reforma não precisa ser feita. Aqui está tudo em ordem, a gente vai estar mostrando com mais propriedade, onde o Conde vai nos mostrar agora cada aposento, tá ok? E fica a dica para você vir aqui, a gente vai deixar uma deixa dessa casa, não vou mostrar tudo, evidentemente, mas ele vai falar um pouquinho de cada coisa, de cada aposento aqui. Combinado, Conde? Combinado. Então vamos lá, Conde. Essa parte aqui
Essa é a sala de costura, né? Por exemplo, nós temos aqui uma pia que pertenceu ao acervo do Palácio de Buckingham, né? Que veio para cá em doação. Então mostra como é que eram os hábitos ingleses do início do século XX, final do século XIX. Nós temos móveis antigos, tear, né? Aqui era geralmente a sala de costura da baronesa, que não mantém as mesmas características, até porque o acervo histórico é muito precioso, então a gente tem muita coisa aqui diferenciada que nos mostra como é que era a vida no início do século passado e no retrasado, né? Esse teatro, por exemplo, é de 1700. É bem diferente de um teatro tradicional, né? Você vê, aqui fazia através dos fios de algodão o tecido, né? Uma coisa bastante interessante. As cadeiras são manuelinas, por exemplo, todas com o couro esculpido, né? Se você nota que ela tem uma textura, né? Ela não é uma cadeira comum, né? Sim, sim. Então, assim, são móveis também esculpidos e assim por diante. E a gente, quando começa a andar, vem para cá, por exemplo, e encontra a sala. Aqui é a sala do barão, né? A sala do barão, além do precioso acervo, a gente tem móveis antigos, tem esses móveis de característica Béranger. A família Béranger era um dos maiores, digamos, marceneiros, e faziam isso com relevos, tá vendo? Isso aqui é tudo feito em talhes, né? São móveis. Essa cadeira foi a cadeira onde a princesa Isabel sentou-se quando esteve aqui, né? É evidente que a forração é outra, não é a mesma, mas de uma forma ou de outra ela existe. Sentou aqui. Ela o acervo de biblioteca, né? Enorme, são 57 mil volumes com tudo que você pode imaginar, em vários idiomas, inclusive. Não temos só livros em português, temos em alemão, em inglês, em francês e italiano. É preciosismo isso, né? Então é bem interessante. Aqui é a sala, efetivamente, do Barão Pritzewitz, né? O espaço onde ele mantinha o seu próprio escritório, né? Machado de Assis, Monteiro Lobato, tudo. Muito bom. Aqui ficam os memoriais, né? Que são as áreas ligadas às personalidades que nós temos. Documentos históricos como esse, por exemplo, né? Que é a inauguração da provedoria, né? Da região, na época do final do Império. Então, tem aqui, por exemplo, uma sala com essa mandala, né, que era uma forma moderna de dizer que a luz chegava através de telhas envidraçadas, porque você vê que nós estamos no meio da propriedade, sim. E de uma forma ou de outra a gente tem uma máquina fotográfica moderna, tá vendo? Bem moderna, né? Essa é bem tradicional, aquela que dava muito trabalho, né, para fazer. Século XIX? Século final, início do século XX, né, sempre. Porque na verdade a fotografia foi descoberta mesmo no final do século XIX, mas sim, ela se consolidou verdadeiramente no século XX, né? Nós temos aqui a chamada Sala dos Emeric, que é uma sala também com fotos e quadros antigos, móveis que pertenceram ao Barão Pritzewitz, que foram esculpidos, né, porcelanas, quadros antiquíssimos, né, quadros de diferentes pintores. O nosso mais importante pintor era Benedito Calixto. Aí mostra, por exemplo, a casa desse Benedito Calixto de Jesus, que foi o pintor mais conhecido dessa época, final do Império, início da República Brasileira, né? E algumas imagens bastante antigas. Os Emeric, por exemplo, né, que foram os primeiros pioneiros do transporte público aqui da região, eram bondes puxados a bulbo, na mesma época que teve no Rio de Janeiro. Quer dizer, muita história reunida no mesmo espaço. E um acervo preciosíssimo, né, que tem vasos, por exemplo, da dinastia Ming, né, que são chineses antigos. Há uma mescla de informação para que as pessoas possam, de uma forma ou de outra, efetivamente não se cansar com a visita, né? Porque aí tem coisas diferentes que te estimulam exatamente a buscar o conhecimento, né? Que é mais antigo. Esta sala chama-se Victor Bergeret, né? É em homenagem ao grande escultor Victor Bergeret, que morou aqui em São Vicente há muitos anos, aqui, por exemplo, na praia, em 1949. Victor Bergeret é o grande escultor, aqui na praia de Paranapuã,
Este busto dele nos foi doado pela família, nós temos aqui. Mas aqui, por exemplo, nós temos objetos do período neolítico, que são 12 mil anos, quando começaram a chegar os primeiros ocupantes nessa região. São objetos pontiagudos, de corte, de maceração, que eram usados por esses primeiros, né? E aí nós temos fósseis, nós temos imagens aqui atrás, pedras, né? Isso aqui tem 12 mil anos. Esse aqui tem 12 mil anos e aqui muito mais, porque são fósseis de milhões de anos, né? Aí Ou já seja, é uma outra história. bem antes de Cristo, né? Bem antes, muito antes, nossa. Aqui fotos antigas, está vendo? Que existem, material que foi coletado por aqui em termos de pedraria, né? Nós temos tudo esse material. E você vê que a gente mescla muito para não ficar cansativo. Mapas antigos também que nós temos, para que as pessoas vejam como é que era. Por exemplo, aqui, o primeiro mapa de São Vicente, olha como é que era. Claro que é totalmente diferente, né? O que seria a Ilha Porchá é esse ponto aqui. A Baía de São Vicente seria isso aqui, ó. Completamente diferente do que é na atualidade. A Ilha de Santo Amaro, onde está Guarujá, aqui seria onde está Santos. Ilha de Santo Amaro é o Guarujá. É o Guarujá. E a Ilha de São Vicente, onde está Santos e São Vicente. Evidentemente, não havia rigor cartográfico naquela época. Então isso aqui foi uma coisa literalmente tosca, na palavra correta, mas era a forma que eles tinham entendido como era, né? A Barra de São Vicente, a Ilha Porchá aqui, a ponta, a Praia de Itaquitanduva. Hoje que a gente vê a cartografia moderna é completamente diferente de tudo isso. Mas tem mapas antigos, tem objetos, fotos antigas, né? Tem espaço destinado, por exemplo, aqui, ó, aos indígenas, né? Essa área é destinada aos indígenas. Espaço com toda a cultura indígena, com a cerâmica indígena, com objetos indígenas, com potiches indígenas, com toda essa estrutura, né? Aqui, por exemplo, uma curiosidade. Sabe que os índios também tinham um tribunal, né? Seria o tribunal de honra. Então, é muito raro que o índio sempre teve muita convicção, mas o índio que se desviava do seu caminho e que por alguma razão cometia delitos, ele era condenado a açoite, a punição, a prisão e a última condenação era a morte. Quando o algoz ia matar, ele usava essa máscara. Todos sabiam quem era, mas evidentemente isso parecia que o protegia, porque ele era o algoz que iria matar o criminoso, né? Ele usava essa máscara indígena. Objetos da época anterior aos índios, né? Isso aqui, por exemplo, é do período neolítico, mas não mais para cá, o povos dos sambaquis, porque os primeiros ocupantes eram eurasianos, né? Vieram da Europa e da Ásia, depois eles foram evoluindo para os povos dos sambaquis, depois os povos dos sambaquis tornaram-se as tribos indígenas foram depois dizimadas pelos brancos que chegavam da Europa, e aí a história vai tendo essa sequência, objetivamente, né? Nessa próxima sala estão as cerâmicas. Cerâmicas de todo o Brasil, tudo que você pode imaginar em termos de cerâmica, de construção, digamos, técnica, né? Está espalhada por aqui, inclusive do mais importante escultor da região, o mestre Albertini, que fazia os pretos velhos, né? Mas aqui tem cerâmica do Brasil inteiro, de tipos diferentes, inclusive. Alguns memoriais da mesma forma, né? Aqui, por exemplo, é uma homenagem ao extinto restaurante Boa Vista, que foi um restaurante que funcionou durante 100 anos aqui, e depois de um tempo... O Boa Vista fechou já? Fechou, e aí nós fizemos uma memorial dele, né? Então aqui nós temos os martelinhos, porque a grande característica dele era vender caranguejo, né? Tem um martelinho para o caranguejo, e aí nós guardamos ainda o último cardápio, né? Os uniformes dos garçons, é um memorial em homenagem a justamente essa história tão rica dessa região. Os jardins também são tombados, né? Os jardins e a casa é tombada também igualmente. Então, assim, todo lugar que você olha, você preserva e vê história, né? Que eu acho que é o mais importante. Lindo, história linda. E aí continua, tem mais, gente. Aqui, por exemplo, estão os animais que eram capturados em São Vicente. Esses animais todos taxidermizados, né? Tem uma exceção apenas, esta leoa. Esta leoa foi presenteada à cidade por volta de 1995 e ela acabou sendo o primeiro exemplar do nosso zoológico. Quando ela faleceu, então eles resolveram taxidermizá-la e mandar para cá. Todos os demais animais, à exceção da leoa, foram capturados aqui em São Vicente, nas matas, ou da capitania, ou da cidade, ou da vila, ou do que seja, né? Uma coisa profundamente... Esse aqui está muito real, né, cara? É impressionante. Impressionante. Nós temos o gato paracajá também, né, que parece um... Nossa, também é muito real mesmo. É um pequeno leopardozinho, né? Todos eles, aí temos macaco prego, nós temos sagui, micos, lontras, ariranha, cachorro vinagre, o cachorro do mato, né? O veado catingueiro, né, que a gente chama normalmente. Então tem todo tipo de animal que pertencia a essa, efetivamente,
Serra do Mar, né, que pega o Rio, pega o Espírito Santo, Bahia, e aqui São Paulo bastante. E aí tudo, o motivo está conectado, né? Todas as coisas estão conectadas de uma forma ou de outra. Era muito normal na época esse tipo de animal ainda na Serra do Mar, né? Foi muito comum até a meados do século XX, né? Porque a ocupação não foi objetiva, né? A ocupação foi lenta, hoje já não existe mais, sim, naturalmente. o homem em campo não tem como, né? Muito pouca coisa restou verdadeiramente de animal selvagem. Ainda existe alguma coisa, mas bem pouco na nossa mata, que ainda está preservada, e tem muita coisa preservada, com certeza absoluta. Ah, muito lindo isso aqui, viu? Parabéns mesmo. Alô galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo, e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal.